Olá, alunos! Nessa aula, vamos falar sobre os sinais de pontuação e corrigir a folha de atividade de hoje. Os sinais de pontuação são muito importantes, pois eles nos ajudam a compreender e a dar sentido ao texto. Vamos relembrar alguns. Ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, estou muito gripado. Hoje está frio. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Ponto de exclamação. Indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que susto! Parabéns! Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Travessão. Indica que alguém vai falar. Por exemplo, quanto você tirou na prova? Tirei 10. Observaram travessão na frente da fala do personagem? 2 pontos. Usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Por exemplo, de repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Aqui nesse exemplo, os 2 pontos indicou a fala de um personagem e a lista que João pensou para comprar. Reticência. São aqueles 3 pontinhos. Indica um pensamento não finalizado. Por exemplo, eu preciso ir à escola, mas... Agora vamos corrigir a folha de atividade. Não se esqueça de copiar essas atividades em seu caderno de português. Número 1. Indique os sinais de pontuação usados para, letra A, indicar uma pergunta. Quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação no final. Letra B. Indicar o fim de uma frase. Nesse caso, utilizamos o ponto final. Quando aquela frase acabou, utilizamos o ponto final e iniciamos uma outra frase, com uma outra ideia. Letra C. Indicar uma pequena pausa na leitura. Nesse caso, usamos a vírgula. A vírgula ela é usada para dar pequenas pausas na leitura e continuar com o pensamento. Letra D. Indicar que alguém vai falar. 2 pontos. Não confundam com o travessão. Antes da fala do personagem, usamos o travessão. Mas para indicar que alguém vai falar, para sinalizar que alguém vai falar, usamos os 2 pontos antes. Letra E. Indicar uma admiração, alegria ou espanto. Nesse caso, é o ponto de exclamação. Número 2. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Letra A. Você gosta de melancia? Aqui nós temos uma pergunta, então usamos o ponto de interrogação. Letra B. Olha que carro lindo! Aqui eu estou fazendo uma admiração, então eu uso o ponto de exclamação. Letra C. Maria e Joana foram ao teatro. Concluí minha frase, ponto final. Letra D. As horas passavam... Aqui eu não concluí o pensamento, na minha frase, então eu uso reticências. Letra E. Carlos comprou uma blusa, uma bermuda e um tênis. Aqui nós usamos 2 pontos, 2 sinais de pontuação, a vírgula e o ponto final. A vírgula, pois eu tenho uma pausa aqui no pensamento, e o ponto final para concluir a frase. Número 3. Complete o texto com os sinais de pontuação corretos. Na realidade... vírgula. Nada mais havia para fazer. Ponto final. Os assuntos foram falados, vírgula. As dúvidas foram esclarecidas, vírgula. Os problemas foram evitados. Ponto final. Apesar disso, vírgula. Um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Reticências. Então, vírgula, Pedro falou. 2 pontos. Travessão, vamos acabar com isso e deixar para lá. Número 4. Relacione. Vamos relacionar o ponto
o sinal de pontuação, a frase correta. Primeira frase. Que lindos olhos! Aqui nós usamos o ponto de exclamação, que é o número 3. O cachorro era muito... Aqui nós temos uma reticências, que é o número 4. Qual é o seu nome? Estou fazendo uma pergunta. Então, eu uso o ponto de interrogação, número 6. A coelha de Marina é branca. Aqui eu fiz uma afirmação, coloquei o ponto final, número 1. Comi balas, doces e bombons. Aqui eu tenho uma vírgula. Então, é o número 5. A professora perguntou. 2 pontos. Aqui eu iria iniciar a fala de um personagem. Eu usei os 2 pontos, número 2. Até a próxima, turma. Um beijo e se cuidem.